Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nós vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos sobre cosmovisão e hoje o tema de hoje é sabedoria. São os 5 passos para adquirir sabedoria. Quais são esses 5 passos? Como você pode praticar isso na sua vida? Antes de começar, eu queria já pedir para vocês, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo. Para você é algo pequeno, mas para a gente ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube pode propagar esse vídeo para mais pessoas. Então, isso ajuda a gente demais, tá? Se você puder fazer isso, a gente agradece. Mas olha só, vamos lá. A gente falou nos vídeos passados sobre Lucas 2,52, o modelo de Jesus de crescimento, que era em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E a gente dividiu isso em 4 áreas, né? Sabedoria, a estatura, que é a área física, graça diante de Deus, a área espiritual, e a graça diante dos homens, que é a parte social. Hoje a gente quer falar um pouquinho especificamente da parte de sabedoria, tá? Então, como é que nós podemos adquirir sabedoria? Quais são os passos? Como é que a gente pode chegar lá? Então a gente vai compartilhar com vocês 5 passos disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o insensato, aquele que despreza a sabedoria e a disciplina, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não escutaram a palavra de Deus, e eles precisam ser revelados, tá? Essa revelação inicial somente o Espírito Santo pode dar. Através da pregação do Evangelho, as pessoas são iluminadas e acontece o novo nascimento, né? A nova criatura que Paulo diz em 2 Coríntios. As pessoas são nascidas de novo através do Espírito Santo, e aí, a partir daí, do novo nascimento, nós podemos ser transformados em sabedoria, em disciplina e muito mais. Então, como adquirir a sabedoria? 5 passos bem práticos para você. Primeiro, Tiago nos diz que nós devemos pedir ao Senhor. Tá? No texto de Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Então, o que a gente vê aqui é que a intenção de Deus para o seu povo é de que a sabedoria esteja com eles. Então, a nossa parte é pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê graça, que nos dê entendimento, revelação da sua palavra, para que toda vez que você for um canal de Deus para as outras pessoas, nas suas palavras e ações, você consiga transmitir a sabedoria dele. E isso é fundamental. Isso não tem a ver necessariamente com idade. Maturidade, sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com a sua vivência, tem a ver com o Senhor que dá essa sabedoria para o seu povo, tem a ver com todos esses contextos, tá? Então, o próximo passo: como adquirir sabedoria? Buscando na fonte. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria. Em Salmo 119 diz: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única saída do pecado, a única saída da vida de tolice e de falta de sabedoria é a palavra de Deus. É o que Deus tem, as intenções de Deus para nós, é aquilo que nós fomos iluminados nele. Então, como é que nós podemos buscar isso? Qual é a nossa parte? Deus já falou conosco. Temos a Bíblia, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus, e ela que nos ilumina, ela que nos capacita, ela que nos dá força, e a gente precisa buscar nela. Esse Salmo 119 é um salmo interessante, porque em todos os versículos, né, o maior capítulo da Bíblia, em todos os versículos ele tem falando estatuto, lei, juízos, tudo se referindo à lei de Deus. Se você observar, leia o Salmo 119 com essa perspectiva. Observe que em todos os versículos ele diz isso. Porque a gente precisa buscar a santa palavra de Deus. A gente precisa parar de ver série de Netflix e começar a buscar
a ler a palavra de Deus, a ser iluminado por ela, a ser transformado por ela, a escutar a palavra de Deus, a ler. Isso vai nos tornar sábios. Porque em um momento de crise, como é o que a gente está vivendo hoje, a gente pode entrar no caos da crise, entrar na loucura da crise, ou eu posso pegar o Salmo 23 e dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Eu posso pegar Mateus 6 e confiar que o Deus que cuida das aves dos céus, Ele vai cuidar de mim, porque Ele prometeu. Ele não me prometeu uma vida de luxo, uma vida de prosperidade material. Ele me prometeu uma vida de prosperidade de vida, de plenitude de vida em abundância, que é uma vida baseada no Evangelho. Então, tendo esses entendimentos para a minha vida, eu consigo descansar no meio do caos. Eu consigo confiar no meio do caos. Não quer dizer que as coisas vão ser fáceis, que a gente vai, porque a gente conhece e entende, a gente vai dizer, tá tudo tranquilo, beleza. Não, a gente sabe que nos Salmos a gente vê o salmista dizendo, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, confia no Senhor. O Senhor é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, todos esses versículos bíblicos vêm para nos mostrar que, primeiro, a realidade bíblica das dificuldades acontece. Segundo, a palavra de Deus nos sustenta e ela nos torna sábios. Até também em momentos que você vai poder, aqueles seus amigos que escutam você, que abrem um coração com você, você para de compartilhar a sua opinião e você compartilha da opinião de Deus. Você diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra do Senhor. E aí, quando você compartilha isso, por favor, não faça, eu tenho uma palavra do Senhor e comece a falar coisas que você acha. Diga assim, eu tenho uma palavra do Senhor para você e abra sua Bíblia e leia para ele e para ela. Tá? Não perca a oportunidade, porque nós adquirimos a palavra de Deus quando, em momentos de dificuldades, nós somos iluminados pela palavra, quando nós adquirimos conhecimento da palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós buscamos cada vez mais na palavra a maneira de como devemos viver. Ok? Próximo passo, como adquirir sabedoria? Ouvindo os mais velhos, ouvindo pessoas piedosas, pessoas que temem ao Senhor. Conversando com minha esposa em relação aos assuntos de criação de filho, a gente começou a debater sobre isso e a gente viu que hoje em dia muita gente escolhe escutar um psicopedagogo, um professor doutor de universidade, que às vezes não tem nem filho, e a gente como cristão vai lá e consome todo esse material dessas pessoas, que muitas vezes não são nem cristãos, e a gente não para sentar com uma irmã da igreja, um exemplo, a irmã Fátima, que teve 7 filhos, e ela, por mais que não teve um curso superior, ela foi uma mulher piedosa, ela ensinou seus filhos no caminho, seus filhos estão servindo ao Senhor, seus filhos são tementes a Deus, seus filhos trazem honra para o Senhor e para a sua família. As irmãs da igreja precisam aprender sobre como ensinar os filhos com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa que teme a Deus, pessoa que é piedosa. Um jovem que está querendo casar, estão namorando e querendo casar, eles devem buscar um casal na sua igreja, na sua igreja local, um casal que teme ao Senhor, um casal que eles são exemplos de piedade, são sábios na maneira de tratar um outro, na maneira de cuidar dos seus filhos, na maneira de honrar ao Senhor, de servir ao Senhor. Jovens querem estudar a palavra de Deus, busquem pastores piedosos, pastores que têm seriedade com a palavra. Então essa sabedoria nós adquirimos ouvindo esses tipos de conselhos de pessoas que nós vemos a temor ao Senhor. Existe uma frase bem comum, bem conhecida, que é: o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. O versículo de Provérbios diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Tá? Então, na multidão dos conselhos, há sabedoria. Quando existem muitos conselheiros, tá? E muitos conselheiros podem ser muitos conselheiros que têm opiniões diferentes. Pode ser muitos conselheiros que você vai ouvir e vai experimentar isso a partir de opiniões diferentes, mas que você vai saber dosar porque são pessoas que são tementes a Deus.
E você vai aprender a caminhar nisso e vai servir mais a Deus dessa maneira. A outra forma de adquirir sabedoria é comprando a sabedoria. Como é que nós podemos comprar a sabedoria na prática? O versículo que eu peguei como base foi o Provérbios 23, que diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O sentido que eu quero trazer aqui em relação a esse texto é de você adquirir bons materiais, de você ter a palavra de Deus como sua fonte primária, e daí você vai pegar bons materiais e você vai investir o seu tempo, você vai investir o seu esforço para que você se torne mais sábio. Então, se você quer, eu falei sobre você quer aprender a cuidar dos seus filhos. Então, você vai sentar com pessoas piedosas que ensinaram seus filhos no caminho, que temeram a Deus. Aí você vai ler a palavra de Deus para se guiar por isso, primariamente, essa é a sua fonte de pesquisa. E depois você vai buscar um bom material que é fiel à palavra, que vai lhe dar isso também. Um material que traga para você exemplos e ilustre a palavra de Deus com mais clareza, com mais exemplos práticos que você possa ter e você possa ser ajudado em relação a isso. Então, adquira cursos, adquira material de pessoas que temem ao Senhor. O fato de você estar assistindo esse vídeo quer dizer que você está gastando seu tempo para comprar sabedoria, que você quer se tornar uma pessoa mais sábia. Então, esses conselhos que eu estou dando para você, você pode adquirir na sua vida, você pode tornar prático e cada vez mais se tornar um homem e uma mulher de Deus servo e sábio, tá? O próximo passo para adquirir sabedoria, e o último, é quanto mais você tem, mais você compartilha. E você vai entender a questão aí de você adquire sabedoria compartilhando, porque você se torna mais no modelo de Jesus. No modelo que você começa a perceber que você não tem que guardar para você o seu conteúdo, o seu material. Eu lembro de uma história, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, 10 anos, foi quando eu comecei a tocar o violão. E eu tive uma professora que ela dizia pra gente, ela dizia assim: eu só vou ensinar para vocês 50% do que eu sei, porque eu tenho que ser melhor do que vocês sempre. Então ela dizia isso pra gente: eu quero que vocês sejam mais fracos do que eu, musicalmente falando, então eu vou ensinar somente 50% do que eu sei. Ela era uma boa professora? Não era uma boa professora. Por outro lado, eu tive um professor de violão na universidade que o objetivo dele, a meta dele, era que os seus alunos fossem sempre melhor do que ele. Então, ele dava tudo e mais um pouco para a gente, para os alunos, e eles iam... ele dava recursos, ensinava técnicas diferenciadas de expressão, de dinâmica, e você via isso. Quem era o melhor professor? Quem é o melhor professor? O mestre, de verdade, é aquele que quer que os seus alunos sejam melhor do que ele. E que se alegra com isso. É importante dizer que se alegra. As pessoas que vão mais longe do que você, você tem que se alegrar em relação a isso. Isso se torna uma pessoa madura, sábia, que compartilha. A gente tem que parar de guardar as coisas. Quantos professores universitários eu me encontrei nessa caminhada de ele querer não compartilhar tudo com os alunos para que os alunos não sejam melhor do que eles, ou todos os artigos que os alunos estavam fazendo tinha que ter o nome dele se ele era o líder do grupo de estudo. Esse capricho, nós como povo de Deus, nós não podemos ter. Nós temos que ser pessoas desprendidas. E interessante falar sobre isso, que quando eu estava num gathering, numa reunião com o Daryl Miller, que é o fundador do DNA, do Disciple Nations Alliance, desse ministério que eu faço parte, ele compartilhava as coisas com a gente e um dia eu falei brincando com ele: se eu tivesse acesso ao seu computador, Daryl, eu ia aprender bastante coisa. E ele guardou isso com ele, e outro dia, depois do almoço, ele me chamou e fez: Jorge, você tem um pendrive aí? Aí eu fiz: tenho. Por quê? Ele pegou o computador dele, me deu, ele fez: pode pegar o que você quiser.
Aqui tem 30 anos de estudo meu em lições, em PowerPoint, em artigos. Fica à vontade, pode pegar. Eu quero mesmo que você divulgue isso e que você compartilhe. Isso me marcou de uma forma que eu nunca vou me esquecer. Então, toda vez que eu vou ensinar hoje, eu faço questão, se alguém vem algumas vezes eu vou ensinar no local e o pessoal fica tirando foto do slide, né, da tela, para poder, porque é muito rápido para não anotar. Eu fiz, não, calma gente, eu vou deixar aqui com um líder representando todo o PowerPoint para vocês só podem compartilhar, mas digam de onde veio e pode usar à vontade, pode melhorar, pode, depois que você mudou e modificou, me manda também, porque eu quero aprender sobre isso. Então a gente tem que estar sempre nessa disposição do compartilhar, que o compartilhar nos torna sábio. Toda vez que você faz isso, tem esse espírito de compartilhar, de entregar, de dar, você está se tornando sábio. E você está alimentando e você está aprendendo sobre isso, tá? Então, um exercício de reflexão que eu queria fazer para você, se você puder fazer agora, pega um caderno e anota qual dessas 5 áreas você mais precisa trabalhar para crescer em sabedoria. Qual dessas 5 áreas você precisa mais trabalhar para crescer em sabedoria, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver interesse de compartilhar com mais pessoas esse material, de seguir o canal, fique à vontade que isso vai nos ajudar bastante, tá bom, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.